Nós fomos feitos para aumentarmos, expandirmos. Isso é a lei natural de Deus. Nós somos podados para podermos dar mais frutos, como diz esse texto. E Deus é extremamente focado no aumento, queridos. Deus é extremamente focado no aumento. Você quer ver um exemplo disso? A parábola dos talentos diz que o Senhor, ele dividiu os talentos, e talentos ali não é habilidades, talentos ali são capacidades, ou seja, talentos ali são tesouros que foram dados nas mãos daqueles servos. E ele diz, daqui 1 ano eu voltarei. E ele pega então e distribui ali os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Justamente porque Deus é justo. Ele não vai te dar algo maior do que você consiga carregar ou suportar. Ele te dá exatamente aquilo que você consegue, aquilo que você realmente tem capacidade para multiplicar, aquilo que você tem capacidade para carregar. Deus não vai te dar nada que é maior que você, porque isso pode te matar, querido. Isso relacionado à bênção e isso relacionado à luta. Então muitas pessoas até brincam, eu devo ser um Rambo, né? Porque as maiores lutas elas vieram para minha vida. Na verdade, tudo aquilo que você está lutando hoje, toda luta, todo enfrentamento que você está tendo hoje, você já tem as chaves para vencer e para prosperar nisso. Você já tem as chaves para avançar e para chegar no seu melhor lugar. E isso que está sobrevindo sobre a sua vida, ou sobre você, a sua empresa, a sua família, você já tem as chaves para vencer e para prosperar nisso, porque nada é maior do que aquilo que Deus colocou dentro de você que venha sobre a sua vida. Ou seja, não nos sobreveio coisas maiores que nós não conseguimos suportar. Então, se isso hoje você está enfrentando, eu quero te encorajar. Você tem a força necessária para vencer isso. E vencendo isso, aí está a sua promoção, aí está o seu avanço, aí está a sua conquista, aí está o lugar para o qual Deus te chamou para estar. Então não terceirize a sua luta, porque é nela que está a sua vitória. É nela que está a sua promoção, é nela que está o seu avanço. Amém? Voltando. Então você lembra das parábolas da parábola dos talentos? O Senhor, ele deu para cada um ali segundo a sua capacidade. Ele deu para um 5, para outro 2 e para outro 1. Esse que teve 5, o que ele fez no prazo de 1 ano? Ele multiplicou, ele ficou com 10. O outro que tinha 2, ele multiplicou e ficou com 4. E o último, que ficou com medo de aplicar aquilo que tinha recebido, ele guardou. E quando o seu senhor voltou, perguntou a cada um: o que você fez com o que eu te dei? Ah, tá aqui, eu multipliquei. Servo bom, fiel. O outro: o que você fez? Eu também multipliquei. Servo bom e fiel. E você, o que você fez? Não, eu tive medo. Eu guardei. Porque eu não sabia se eu conseguiria multiplicar. Ou seja, Deus pega aquilo que aquela pessoa não tinha multiplicado e entrega para quem tinha mais. Por quê? Porque para toda multiplicação na sua vida, você é coroado com favor do céu. Para todo avanço na sua vida, você é coroado pela provisão do Senhor na sua vida. Então aquele homem que não multiplicou foi tirado até o que ele tinha. Ou seja, o pensamento de Deus, queridos, nunca é diminuir, nunca é tirar, mas sempre aumentar, sempre crescer. E se você parar para perceber, o mínimo que Deus nos chama para viver é 100% mais do que temos de ano para ano. Porque aquela parábola fala que em 1 ano ele teve a multiplicação de 100%. De 5 passou para 10, de 2 passou para 4. Ou seja, tudo que Deus fez, ele fez para prosperar, ele fez para aumentar. As árvores frutíferas ou as plantas que dão flores, é natural que elas floresçam, que elas gerem frutos, porque tudo que Deus fez foi para o aumento, foi para o acréscimo, pois o normal no reino é o crescimento, é o aumento. Não é comum eu e você continuarmos bebês. Não é comum para eu e você usarmos os mesmos sapatos quando usávamos quando era criança, porque nosso pé cresceu. Não é normal para você usar as mesmas roupas, para alguns até cresceram demais.
Mas não é normal, porque nós fomos feitos para o desenvolvimento, para o crescimento, para o avanço. Isso é normal, isso é natural na lei de Deus. Se é natural na lei de Deus, é natural também no seu avanço. É natural também na sua empresa, é natural também na sua família, é natural na sua casa. A palavra do Senhor diz: crescei e multiplicai. Essa era a ordem de Deus quando ele projetou o homem lá no Jardim do Éden. Crescei e multiplicai. Essa é uma ordem divina que a gente não pode paralisar. Então, se eu olho para a minha vida e eu não vejo ela gerando fruto, eu não vejo ela crescendo, eu não vejo ela se desenvolvendo, existe alguma coisa de errada. Com quem? Comigo. Não tem nada de errado com Deus. Tem alguma coisa de errada comigo. E eu preciso começar a analisar as áreas da minha vida que não estão florescendo. O meu casamento, a minha relação social, as minhas amizades. Eu só tenho amigos trambiqueiros, amigos que me passam para trás, amigos fofoqueiros. Alguma coisa está errada. Com eles? Não, com você. A minha área financeira não está crescendo, de ano em ano eu estou cada vez mais endividado, eu estou cada vez mais pendurado em cheque especial e cartão. Isso não é normal para filho de Deus. A minha vida emocional, cada vez mais estou dependente de remédios para que eu possa dormir, para que eu possa acordar, para que eu possa correr, para que eu possa... Isso não é normal. Então eu preciso fazer uma autoanálise em mim para enxergar quais são os ramos que estão crescendo, que não estão produzindo vida, que não estão produzindo frutos, que não estão produzindo aquilo pelo qual Deus me chamou para produzir. Então o versículo 2 ele fala que todo ramo que não dá fruto ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que você dê mais frutos. Então nós precisamos começar a enxergar áreas na nossa vida que estão paralisadas, que não estão gerando esse fruto, que não estão crescendo. Porque o processo natural de Deus é o processo do crescimento, do desenvolvimento, da emancipação. Você sabe o que é emancipação? Eu lembro que o meu pai, quando eu tinha 16 anos, eu tinha passado num concurso e eu estava saindo de casa, e com 16 anos ele me emancipou para que eu pudesse assinar algumas coisas, já que eu estaria em outra cidade, e etc, etc. Então ele me emancipou, ele colocou como se eu tivesse uma idade que eu pudesse assinar documentos a partir de 18 anos. Então eu já poderia votar e etc. Então a emancipação ela é um processo normal que deve acontecer na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Na nossa vida e intimidade com Deus, nós devemos ser emancipados, ou seja, desenvolvidos. Nós devemos alcançar a maturidade para algumas coisas que Deus nos chama a experimentar. E hoje o que nós estamos vendo? Muitas pessoas que não foram emancipadas pelos seus pais, são filhos com 40 anos, com 35 anos, com 50 anos, e aqui não quero entrar no mérito de idade ou do que tem acontecido na sua vida, mas são filhos dependentes dos seus pais, não conseguem se desvincular emocionalmente, não conseguem crescer, não conseguem desenvolver, não conseguem abrir o seu negócio, gerir o seu negócio, ter administração no seu casamento. Por quê? Porque estão sempre dependentes do pai. Chega uma hora que nós temos que emancipar os nossos filhos, porque esse é um processo natural de crescimento, de desenvolvimento. Se você que está me ouvindo aí ama o seu filho, e talvez você esteja praticando isso, não só com filhos físicos, mas com filhos espirituais, pessoas dependentes de você, você precisa emancipar essas pessoas, porque esse é um processo de desenvolvimento natural de Deus. E talvez nós estamos ceifando um futuro dessas pessoas, de alguém, porque nós não estamos dando a ele possibilidades dele escolher e dele também ter as consequências da sua escolha. Tá? Então, esse processo natural de emancipação é para o crescimento, é para o desenvolvimento. E Deus, ele criou esse ciclo de aumento e produtividade, onde o próprio Deus, ele entra com a provisão dele. Quando você está gerando fruto, quando você está no caminho, quando você está conectado a ele, que é o que o texto vai continuar dizendo, você gera frutos e Deus pode vir com a sua provisão. Outro dia eu atendi uma pessoa e ela me contou a história dela e me disse várias coisas da história dela. E ela não via Deus agindo na vida dela. E eu falei assim, na área das finanças, você tem sido fiel a Deus em dízimo e oferta? Não.
Na área do seu casamento, você tem colocado o seu matrimônio no princípio de Deus? Não. Na área com seus filhos, você tem educado eles da maneira que a Bíblia te ensina? Não. Eu falo assim, como que você quer que Deus opere na sua vida nessas áreas se você não dá liberdade para Ele? Entenda uma coisa, damos liberdade para Deus quando estamos conectados com Ele e somos obedientes aos seus princípios. Conectados a Ele e obedientes aos seus princípios. Não tem como Deus agir na nossa vida se não dermos legalidade para Ele. A mesma coisa ao diabo. Ele anda ao teu derredor, ele não pode te tocar, ele não pode tocar na tua finança, ele não pode tocar na tua família, ele não pode tocar na tua saúde. Prova disso é quando estava lá Jó, e aí ele chama o diabo e fala, tá vendo lá o meu servo fiel, tal. Ou seja, mas claro, você não deixa eu tocar nele, então Deus deu permissão para que o diabo tocasse. Ou seja, o diabo ele não pode tocar na sua vida sem que tenha uma permissão. Qual é a permissão hoje que você está dando para que o inimigo venha tocar em áreas na sua vida que não deveriam ter sido tocadas? Então, quando eu falei para essa pessoa, eu falei assim, vamos começar a colocar a sua vida num princípio celestial para que Deus possa agir, porque Deus só vai agir no princípio dele. Deus ele não vai intervir naquilo que ele não tem nada a ver, naquilo que ele não foi chamado. Eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei com você. Então nós precisamos colocar a nossa vida conectada com Deus e obediente aos seus princípios. E quando você faz isso, é natural que Deus venha com a sua provisão, é natural que Deus venha com a sua graça, é natural que Deus venha com o seu favor. É natural que Deus comece a operar os milagres, as maravilhas, o sobrenatural dele. Porque essa é a lei, essa é a natureza de Deus.